tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, né, bastante grande, né, isso significa pelo tamanho da importância. Então, quero cumprimentar a mesa, né, bastante grande, né, isso significa a importância que esse tema tem dentro da agricultura. Cumprimentando o ministro Paulo Teixeira, quero cumprimentar a todos, movimentos sociais, outros ministérios, pesquisadores, universidades aqui presentes. Primeiramente, nós recebemos, no início desse nosso governo, uma incumbência como MDA de a gente começar a interiorizar para dentro da agricultura familiar a importância do tema dos bioinsumos. Esse é um tema que corre paralelo e que a gente pode dizer que é uma nova revolução que a gente vai encontrar na agricultura familiar. É o fim, quem sabe, de um ciclo que foi dominado pelas grandes multinacionais e que nós queremos incorporar, queremos transformar a agricultura familiar, o sujeito desse processo. E o dia de hoje, depois de tanto tempo preparando, nós conseguimos reunir, quem sabe aqui nessa mesa, ministro, quem mais pensa, quem mais discute, quem mais se preocupa com o meio ambiente e quer achar uma saída nessa direção. Sabemos que os interesses são muitos, os interesses são grandes, mas chegou o nosso momento da agricultura familiar camponesa ter seu espaço nessa construção. E nós devemos aproveitá-lo. Por isso, então, que o nosso governo está nessa direção, trabalhando para que a gente possa chegar nessa direção com um programa, né, chegar no fim dessa discussão, desse seminário de hoje, com um programa de fortalecimento dos bioinsumos proposto para a agricultura familiar, aonde serão direcionadas diretrizes, ações concretas, para que a gente possa ter, então, um lugar ao sol dentro dessa construção daquilo que é a agricultura familiar para o próximo período. Para construir essa nesse nosso seminário, nós precisamos de ajuda de muitos companheiros, né? Primeiramente, uma discussão interna dentro do MDA, entre nós, Secretaria Executiva, a SAF e outras pessoas envolvidas nessa discussão. E conseguimos chegar nessa construção com a participação tanto dos movimentos sociais, como também de pesquisadores, pessoas que estão envolvidas nessa discussão, e com certeza serão todos que estão aqui convocados para contribuir, para ajudar, para direcionar essa ação. Quem está presente aqui nesse dia, de um lado ou de outro, está envolvido com bioinsumos, seja pequenos, seja médios, seja pessoas que sonham com isso, né, mas que quer chegar nessa construção, aonde nós realmente podemos ter o nosso espaço, a nossa construção, porque eu creio que é uma briga grande que está só iniciando, né, e nós queremos estar dentro dessa briga nesse momento e construir, de fato, um programa que a gente possa trabalhar nessa direção. Um segundo campo, eu queria destacar a importância do nosso parlamento, né, discutindo as leis, as regras, aquilo que direciona, aquilo que normatiza o bioinsumos daqui para frente. E sabemos que quem está com esse comando tem claro qual que é o papel e para onde a política nacional de bioinsumos tem que ser direcionada. E é importante, então, a gente poder participar junto. Creio que o senador Jacques Wagner, toda a sua equipe, tem discutido profundamente, tendo sido um processo coletivo de construção, e nós queremos que continue assim, porque cada dia o nosso espaço seja realmente garantido como sendo um espaço realmente popular, um espaço de quem cuida da terra e quem se preocupa com a terra. E para terminar, então, eu queria destacar
da importância do bioinsumos nesse novo momento. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, quem sabe menos agora, mas nós não podemos baixar a guarda enquanto todo mundo já tenha a comida 3 vezes ao dia. E não basta mais só ter comida, precisa ter comida de qualidade. E o bioinsumo, o bioinsumos é um pilar dessa sustentação. Sairemos sim, com certeza, no final desses 3 dias, com uma grande construção, ministro, voltada para a agricultura familiar, voltada para ações aonde a gente quer construir, junto com assistência técnica, junto com o governo federal, os governos dos estados e municípios, nessa construção, empoderando a agricultura familiar, nessa construção que é a construção dos bioinsumos muito saudável e também aonde todo mundo possa ter acesso de uma forma ou de outra dentro de um processo organizado e bem regrado. Gostaríamos ainda de registrar a presença da Loroana Santana, diretora técnica da Anater, que também se faz presente em nosso meio. Em função que o ministro Paulo Teixeira tem agendas com o presidente Lula, logo mais, nós de imediato vamos passar a palavra para o senhor ministro. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos, cumprimentá-los e cumprimentá-las por terem vindo para participar desse seminário, cumprimentar aqueles também que acompanham o seminário remotamente. E quero cumprimentar aqui, primeiro, os organizadores, na pessoa do Milton Fornazieri, que é secretário de Abastecimento do nosso Ministério, do MDA, também na pessoa da Vivian Libório, que é do Departamento de Inovação da Secretaria de Agricultura Familiar. E quero cumprimentar, que faz parte da mesa também, o Jefferson Coriatec, da Anater. Cumprimento a Renata Miranda, que é da SDI do MAPA, do Ministério de Agricultura e Pecuária, e o Clênio Pilon, que é da Embrapa. Ele é um dos dirigentes da Embrapa, que é muito importante a sua presença. E da FINEP, o Eduardo Madureira, que foi reitor, Edivar Madureira, que foi reitor da Universidade Federal de Goiás, está na FINEP agora, e que a presença dele também sinaliza grandemente a prioridade e a importância desse seminário. Os movimentos sociais, na CONTRAF, cumprimento a Josana Lima, a CONTAG, Alberto Brock, o MST, o Diego Moreira, o MPA, o Leomárcio, a Unicafes, o Aparecido, e a Associação Brasileira de Agroecologia, Fernanda Saviec. E os parlamentares e suas representações, o senador Jacques Wagner, que é autor de uma lei de bioinsumos no Senado Federal, representado aqui pela minha amiga querida Eva Chiavon, o deputado João Daniel, que é o dirigente do Núcleo Agrário, e o Heitor Chu, que é o dirigente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar no Congresso Nacional. E essa deputada, ela agora, você viu que eu nem olhei, é agora, essa deputada defensora do povo brasileiro, do povo do Rio Grande do Sul e dos quilombolas, que é a deputada Reginete. Eu quero cumprimentar igualmente as agricultoras familiares, os agricultores familiares, os seus movimentos sociais, as quilombolas, os quilombolas aqui presentes, e dizer que a missão do governo do presidente Lula, entre elas, uma das missões, é de alimentar bem o seu povo, alimentar o povo brasileiro. Comida farta na mesa do povo brasileiro. E, evidentemente, nós temos que ter uma variedade de alimentos que corresponda com a cultura alimentar do nosso povo.
há uma disputa dessa cultura alimentar com uma restrição para poucos produtos que são oferecidos para a alimentação do nosso povo. E assim a agricultura familiar, ela dá resposta a essa variedade alimentar que faz parte da cultura do nosso povo, que tem mudado os seus hábitos alimentares e que, a partir dessa mudança, tem tido muitos problemas de saúde, né? Assim, o Brasil tem problemas sérios de saúde pela má qualidade da alimentação do nosso povo, que foi agravada na pandemia. E, evidentemente, nós temos uma parcela do nosso povo que vive em insegurança alimentar. Insegurança alimentar grave. E uma das missões do presidente Lula é que tirar o Brasil do mapa da fome, oferecendo alimentos, recuperando a tradição cultural da alimentação do nosso povo e oferecendo alimentos saudáveis para o nosso povo. Há, nessa agricultura de escala, quase que um combo que vem semente, agrotóxico e assistência técnica e crédito. E nós queremos, na agricultura familiar, libertar sementes. 2, aumentar a assistência técnica, ampliando a assistência técnica, e também fazer uma transição para uma agricultura agroecológica. Nós estamos num momento da humanidade em que, de um lado, você tem um problema grave do ponto de vista ambiental, que é o aquecimento global, e o Brasil está vivenciando as consequências desse aquecimento a cada dia, secas extremas, enchentes e chuvas extremas, ciclones, etc., né? Como também nós temos situações de saúde do nosso povo em função do tipo do alimento que está consumido, né? Nós queremos uma agricultura regenerativa, que possa, como foi dito na transição de governo, né, pelo grupo de transição, coordenado pelo Pedro Czai, que disse: nós precisamos produzir alimentos, plantar alimentos e plantar água, recuperando nascentes, recuperando matas ciliares, áreas de proteção ambiental. Então nós temos aí um desafio enorme. E nessa agroecologia nós fazemos uma agricultura que possa fazer uma transição do agrotóxico para os bioinsumos, né? Uma agricultura que utilize menos elementos químicos que possam contaminar a água, contaminar a terra, contaminar os alimentos e também afastar as doenças no trato desses agrotóxicos, que quem mais pode ter problema é o agricultor familiar, que dispõe de menor capacidade de se proteger na aplicação desses agrotóxicos, né? Então, esse agricultor familiar adoece cedo, né? E também as doenças do consumo desses componentes químicos, né? Por isso, esse tema aqui é um tema muito relevante, muito atual, né? Como é que a gente pode ter um amplo programa de agroecologia, né? O próprio Ministério está soltando um novo edital junto com a Anater para assistência técnica agroecológica, e como é que a gente pode também fazer uma transição que o agricultor familiar se aproprie dos bioinsumos, né? O bioinsumo, o tema do bioinsumo, ele não é só um tema do agricultor familiar. A agricultura empresarial no Brasil está adotando os bioinsumos. Ela está adotando os bioinsumos. Você vê, tem muita gente já na soja, no milho, adotando os bioinsumos. E nesse momento, o agricultor familiar, ele precisa ter acesso a essas tecnologias. Senão elas chegarão como estão chegando as sementes, né? Como estão chegando os insumos, né?
chegando a um preço caro e que o agricultor nem sempre tem acesso. E por isso tem que ter uma política pública de acesso a bioinsumos. Esse que eu acho que é um entendimento que a gente tem que fazer, né? Nós temos que fazer um debate sobre agrotóxicos no Brasil. Na minha opinião, nós temos que fazer um debate do que é mais nocivo para o que é menos nocivo. O que é já passível de substituição e o que não é passível de substituição. Mas eu acho que tem que fazer essa transição. Esse status quo atual não satisfaz a sociedade brasileira e no período anterior houve uma liberação exagerada de agrotóxicos que nós precisamos revê-la. E acho que esse tema dos bioinsumos é um tema muito importante. Nós temos no Brasil tecnologia. Se nós fôssemos um país que não tivesse tecnologia, por isso a presença da Embrapa, eu visitei, Pilon, a Embrapa Arroz e Feijão, em Goiás. Nós estávamos, o Edivar estava junto. E eles já estão produzindo bioinsumos ali e chamando startups para produção comercial desses bioinsumos. E o que a gente precisa é de uma política pública que possa fazer com que o agricultor familiar se aproprie dessas tecnologias para a sua produção. Existe no Brasil um mercado para os produtos da agroecologia, né? Para os produtos orgânicos. Na Europa, esse mercado hoje responde por 23%. No Brasil, ele não responde por 1%. Assim, você tem uma parte do mercado que, se você produzir, ele consumiria. Mas precisa ter uma produção em mais larga escala, inclusive podendo oferecer para todos que queiram adotar. E, por isso, a necessidade de uma transparência de como os produtos são produzidos, como os alimentos são produzidos, é muito importante. É muito importante essa transparência. Então, neste sentido, é que esse Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, pretende ajudar o país nesse debate. Eu saúdo o senador Jacques Wagner, que tem um projeto de lei para debater com a sociedade brasileira. Eu conheci esse projeto de lei por alguns sujeitos que trabalham nesse tema de bioinsumos. Eles que disseram, olha, eu prefiro o projeto do senador Jacques Wagner. Como ele tem uma boa assessoria, eu não duvido que o projeto seja bom, ainda que eu não conheça o seu inteiro teor, né? Mas eu acho que esse debate tem que acontecer no Brasil e nós temos que transformar em debate público esse tema dos defensivos, né? E também os bioinsumos às vezes servem, nesse momento da guerra da Rússia com a Ucrânia, é que ficou também claro o problema nosso de fertilizantes. E alguns bioinsumos podem ser utilizados igualmente como fertilizantes. Por isso, para nós interessa muito esse debate, mas interessa também que ele possa amadurecer para uma política pública. Eu acho importante o mapa estar aqui, tá certo? Mas que nós consigamos propor, enquanto governo, uma política pública de bioinsumos e de acesso aos bioinsumos. Evidentemente, essa agricultura mais capitalizada, ela tem assistência técnica e ela tem recursos para comprar no mercado. O agricultor familiar, ele não tem esse poder aquisitivo para adquirir e assistência técnica para orientar. Nós temos que dotá-los dessas variáveis. E, por último, eu acho que tem que ter um tema de segurança, né? Quer dizer, nós não podemos adotar esse debate sem pensar que precisa ter uma regulação que envolva a segurança, tendo em vista que não é só céu azul. Esse tema também pode envolver algum risco, não é? E tem que ser controlado. Por isso também tenho falado no Ministério
na necessidade de fazer uma regulação de Estado que possa dar curso às virtudes e possa nos assegurar dos perigos que um debate como esse possa representar. Eu estou vendo aqui o deputado João Daniel. João, eu não estou aqui na organização, mas eu vou pedir licença para te chamar aqui para cima, porque você já tinha sido chamado. Não, ficou um vazio aqui em cima. Não, fica tranquilo. Então vem aqui que você já tem uma cadeira aqui para você, se não tiver a minha. Por isso, eu convido todas e todos a fazer esse debate. Eu vou participar de uma parte dele, porque às 16 horas vai ter um lançamento no Palácio de um programa de pesca, e uma parte desse programa é um convênio Ministério da Pesca e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E é por isso que eu vou ter que me retirar. Mas até o tempo limite que eu puder participar, eu vou continuar participando. Eu termino homenageando aqui a FETRAF, a CONTAG, o MST, que são as organizações também, essa organização de agroecologia, né? ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, porque esse tema vocês ajudaram a desbravar no Brasil e tem muito mérito por isso. Muito obrigado. Bom, ainda queremos registrar a presença aqui em nosso meio da Articulação Nacional de Agroecologia, aqui representada pelo companheiro Paulo Petersen e pela Flávia Londres. Bem-vindos também ao nosso meio. Temos bastante gente na nossa mesa, o que é importante, e tem toda uma programação do seminário pela frente. A gente vai garantir a palavra para todo mundo, mas vamos pedir que as pessoas façam uma breve saudação, né, de no máximo 3 minutos, para que a gente tenha tempo de todo mundo falar e a gente também tocar a programação do seminário. Como vai ter que se retirar daqui a pouquinho, em função de compromissos na Câmara, eu convido para a sua saudação o deputado Heitor Chu, deputado federal do Rio Grande do Sul e da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Muito obrigado. Companheiros e companheiras, boa tarde. Fiz as contas, Alberto, meia hora cada um, termina domingo. Queria dizer da alegria de estar aqui nesse seminário, nesse encontro, ministro Paulo Teixeira. O Brasil voltou, o Ministério do Desenvolvimento Agrário voltou, e a agricultura familiar nunca mais será a mesma, vai ser muito maior, muito mais forte, a partir desse plano safra, dessas políticas que nós estamos construindo. Quero saudar aqui o ministro, por extensão, a todos e todas, dizer muito obrigado pelo convite, deixar um abraço e dizer, ministro Paulo Teixeira, que o senhor nos ajudou muito a construir aquele projeto que hoje é Lei da Agricultura de Precisão. E o senhor pode também nos ajudar muito, e certamente o senador, para a gente ter também esse projeto dos bioinsumos, Rascunho, porque de veneno nós já estamos cheios, saturados, e acho que nós que estamos nesse meio temos que dizer aqui, tem muita coisa para fazer. Eu fui no supermercado ontem, vi oferta de leite a R$ 5,17 e nossos colonos do Rio Grande do Sul fazendo protesto em Porto Xavier, recebendo R$ 2,04. Não é só o problema da importação, João Daniel. Nós temos outras coisas para resolver, para que nós tenhamos renda no meio rural, para que a gente possa avançar nas políticas públicas e fazer essa construção para que esses agricultores que estão lá, que levantam cedo, que não têm férias, que não têm 13º, que não têm carteira assinada e nem contra-cheque no final do mês, Putinski, possam ter renda, porque se nós não tivermos renda, a juventude não vai fazer a sucessão rural e tem que ter alguém lá para virar a chave, para fazer a máquina andar, porque senão não adianta só ter as políticas públicas se lá elas não vão poder ser executadas. Se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta.
e nós queremos que todos tenham vida e abundância, como diz na Bíblia, mas para isso nós precisamos que essa gente possa produzir. Parabéns! O mundo fala em eco, fala em descarbonização e fala em bio. Aqui é o lugar de colocar a semente à terra. Fraterno abraço, viva a agricultura familiar, viva a MDA, muito obrigado. Obrigada, deputado. Gostaríamos de convidar agora a representante do MAPA, Renata Miranda, para fazer uma saudação. Eu acho que sim, né? Obrigada, boa tarde a todos e todas. Um privilégio, ministro, participar de um evento. Primeiro, eu sou pessoa que eu já disse que em algum momento eu vou ter que fazer parte do MDA, né? São tantos os eventos que a gente se encontra que uma hora isso vai ter que acontecer. Mas eu também quero cumprimentar aqui, privilégio estar no movimento, num evento com tantas mulheres. Parabéns a todas vocês, nós sabemos qual é a caminhada para chegar até aqui, com todo o respeito a esses homens maravilhosos que fizeram parte dessa nossa história, mas é um privilégio muito grande e poder representar todas vocês. Eu falo que eu sou o ministro Carlos Favaro, e falo aqui em nome dele. Ele foi um homem muito corajoso, né? Ele não elegeu, assim, não me convidou só uma mulher para estar no agro, mas uma mulher de todas as cores. E eu tenho muito orgulho de estar representando também todas as raças, num evento desse que a gente está falando de inclusão. E o Binsumos é isso, ministro. Eu acho que o senhor falou tudo. Eu tenho que falar muito pouco depois de tantas falas belíssimas aqui, porque o Binsumo é isso, é um significado de sustentabilidade, é uma valorização da biodiversidade. A gente está falando de agricultura, novo modelo de agricultura regenerativa e inclusiva. Mas eu acho que eu também trago boas notícias. A gente não vai partir da estaca zero, porque a agricultura tem isso, né, Pilon? Gente, Pilon, quero cumprimentar todos aqui da mesa em nome do ministro, mas também Pilon, porque ele é meu chefe. Vocês têm que entender, eu sou de carreira da Embrapa e eu tenho que pedir a bênção sempre. Então, meu chefe, sinta-se valorizado, cumprimentado. Se espirrar, saúde. Então, não posso deixar aqui de reiterar o nosso compromisso do Ministério da Agricultura com a ciência. Então, nós não saímos da estaca zero. Essa agricultura, em todos os aspectos, para todos os públicos, chegou aonde está até hoje, graças à força do trabalho de muita gente, mas graças à ciência. E é a partir dessa ciência que a gente está conduzindo um Programa Nacional de Bioinsumos há alguns anos, onde a gente colhe lindos, maravilhosos resultados baseados em ciência e inovação. Inclusive, a Biofarm, o laboratório que vocês visitaram em Goiânia, faz parte dessa rede de bioinsumos, mas temos muito ainda a fazer, ministro. E isso aqui, essa parceria entre ministérios, entre os deputados, senadores, Eva, cumprimento, a gente é parceira, senador Jacques Wagner, maravilhoso, PL, trabalhamos aí juntos com isso, porque a gente tem muito a avançar. A gente tem que transformar não só a agricultura, mas a imagem do Brasil. O Brasil é muito bonito, é muito forte, e a gente tem que ter mais orgulho disso. Cada um de nós tem que carregar esse orgulho de ser brasileiro e levar a agricultura com a imagem que merece. Então, conte com o Ministério da Agricultura nessa jornada. Todos vocês. E vocês, mulheres, parabéns novamente. Obrigado, secretária. Depois de tantas referências, melhor passar a palavra para a sua saudação para o Clênio Pilon, né, Embrapa? Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Queria fazer uma saudação muito especial e carinhosa ao nosso ministro, Paulo Teixeira, ele que é grande amigo da Embrapa, tem sido um defensor caloroso da nossa instituição. Muito obrigado, ministro, por todo o seu carinho sempre conosco. Queria, em seu nome também, saudar todos os demais integrantes aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Saudar também aqui o Milton Fornazieri, ele que é quase meu vizinho lá de Santa Maria, de Nova Palma, né? Ele que é secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do MDA. Cumprimentos pela organização desse seminário.
Saudar a Renata Miranda, nossa colega embrapiana, representando aqui o nosso Ministério Mãe, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ela que é secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária. Também, Renato, saudar os demais colegas também embrapianos que estão aqui, que fazem parte do time do Ministério da Agricultura. Saudar a querida Eva Dalquiavon, né, representando aqui o nosso querido também senador Jacques Wagner, ela que é assessora do senador. Cumprimentos ao senador por todo o compromisso também dele em relação a esse PL que está em construção, em discussão no Senado, né, extremamente importante para essa agenda que nós estamos tratando aqui, né. Queria saudar também, já que foi referenciado aqui, a importância da ciência para esse nosso debate, né, saudar os nossos deputados que estão aqui, que sempre têm sido apoiadores também das nossas agendas, nossas pautas, o deputado federal Heitor Chu, como também o deputado João Daniel, sintam-se abraçados por todos nós. O parlamento tem sido também importante para apoiar a ciência nesse país e graças a Deus que a ciência voltou, ministro. Saudar as demais organizações não governamentais, sociais que estão aqui. Saúdo aqui em nome do Alberto Brock, vice-presidente da CONTAG, e todas as demais instituições, entidades que estão aqui representadas, né, do campo dos movimentos sociais da nossa agricultura familiar. E, por fim, saudar o nosso querido Edivar Madureira, representando aqui a nossa FINEP também. A FINEP, através do FNDCT, tem lá um dos seus 10 programas estratégicos colocado para os próximos anos, um programa robusto de segurança alimentar nutricional, né, que é um grande espaço também para a gente poder qualificar a nossa discussão. Eu penso que a pauta dos bioinsumos, né, tem tudo a ver com uma mudança paradigmática de uma nova agricultura. O ministro muito bem colocou aqui, nós estamos saindo de uma agricultura de base química e entrando, ministro, numa agricultura de base biológica, né, onde os bioinsumos, os insumos que podem ser produzidos a partir das bondades da nossa biodiversidade, a partir dos nossos recursos naturais, especialmente do campo da economia circular, ou seja, como que a gente pode aproveitar os nossos recursos para produzir novos insumos, para produzir alimentos, né? Essa é uma grande discussão, um grande debate, um grande campo de investimento também da ciência nesse momento, né? Só para vocês terem uma ideia, esse tema é tão importante que desde a década de 70 nós temos talvez um dos produtos de base biológicas mais conhecidos no mundo afora, que é uma referência de tecnologia nacional, que é a fixação biológica de nitrogênio. Nós economizamos por ano, ministro, cerca de 15 bilhões de dólares só com essa tecnologia que tem base em micro-organismo que consegue retirar nitrogênio da atmosfera, né, e a partir de espécies que têm potencial de associar esse micro-organismo com a planta, conseguir produzir o seu próprio nitrogênio, aproveitando o N gasoso que está na atmosfera, né. Isso é fruto de investimento em ciência, em pesquisa, né, e esse é só um dos tantos exemplos que nós temos hoje de solução tecnológica nesse campo que nos ajuda a economizar, em vez de a gente gastar energia, importar matéria-prima, importar gás para produzir nitrogênio, mineral, nós podemos fazer isso utilizando as bondades da agricultura de base biológica, né. E assim como esse, nós temos tantos outros exemplos, né. E segurança alimentar, a gente depende de muitas soberanias, né? O Brasil ainda hoje tem uma dependência muito grande da importação de matérias-primas para a produção do seu alimento. Portanto, nós podemos até ter segurança alimentar, embora esse alimento não chega na mesa de todos os brasileiros, infelizmente, né? Mas nós não temos ainda soberania alimentar, né? Porque se alguém resolver não exportar mais fertilizante para a gente, nós vamos ter um problema muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil importa cerca de 84% do nitrogênio e fósforo e potássio que utiliza nos nossos campos de produção para a produção de alimentos, né? Isso é uma questão muito delicada de soberania nacional. Portanto, investir nessa agenda é algo extremamente importante, né, e portador de futuro. Na segurança alimentar, a gente não trabalha só com insumos, a gente trabalha também com acesso a genético. Nós estamos discutindo aqui com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, até porque a Embrapa tem um conjunto imenso de materiais, de cultivares, de várias espécies agroalimentares que já são de domínio público e que a gente poderia fazer chegar isso mais rapidamente a partir de uma modelagem que nós estamos discutindo nesse momento aos nossos agricultores, para que eles não precisem pagar royalties para algumas empresas,
sendo que a gente tem genética pública disponível para fazer chegar aos agricultores. Então, essa discussão, ministro, nós estamos fazendo nesse momento com o seu apoio, né, e com o apoio de outras estruturas também do governo, né? Então, democratizar a genética é um espaço importantíssimo para garantir a segurança alimentar. A produção de insumos é fundamental, e aqui nós temos várias vertentes, né? Nós temos a possibilidade da produção do insumo em biofábricas, de forma cooperativa, de forma associativa, que nós entendemos que é um modelo extremamente interessante, e eu gostaria muito de ver, né, e acho que no nosso governo nós vamos ter condições de avançar para isso, uma lógica de produção de bioinsumos em polos estratégicos, distribuídos em regiões estratégicas do nosso país. Nós podemos trabalhar políticas que estimulem essa produção de base cooperativa, de base associativa, para que a gente possa chegar e atingir um número maior de agricultores, como também podemos, sim, produzir, por que não? E o ministro muito bem destacou aqui os aspectos de garantia de qualidade, de segurança, de inocuidade ao alimento, de garantia de não risco ao consumidor, a produção do bioinsumo on-farm, lá na fazenda, lá na base produtiva do nosso agricultor, desde que a gente consiga garantir, né, com vários protocolos, né, com acompanhamento técnico, com assistência técnica, com responsável técnico, aquele bioinsumo que está sendo produzido realmente vai ter eficiência agronômica, que ele não vai impor risco ao campo de produção, risco químico, risco biológico, que principalmente vai garantir um alimento de qualidade ao nosso consumidor. A Embrapa é absolutamente favorável a essa iniciativa, desde que a gente cumpra todos os requisitos, e o projeto de lei que está em discussão no Senado e também um outro que está em discussão na Câmara, né, a gente entende que é uma base regulatória fundamental para a gente poder caminhar e avançar nesse sentido, né? E, além da questão da soberania sobre as sementes, sobre os insumos, nós também temos a questão da água, que é tão crítica para a produção de alimentos, e temos também a soberania sobre o conhecimento. É um país que não investe em ciência, não investe nos seus institutos, na Embrapa, nas universidades, não consegue ter soberania sobre a produção de conhecimento, que é base para a oferta de tecnologias para a produção de alimentos em base saudável e sustentável. Portanto, nós estamos muito felizes com essa retomada no novo governo dos investimentos, de forma muito acelerada, né, nessa retomada, né, do investimento público em ciência aplicada para a segurança alimentar e nutricional da nossa população. Né, e, por fim, não menos importante, né, também para a produção de alimentos, né, é a questão do acesso à energia de qualidade no espaço rural, né? E hoje nós temos várias possibilidades, inclusive na agricultura familiar, de produzir, fazer com que esse agricultor possa produzir a sua própria energia e contribuir no esforço nacional de redução da queima de combustíveis fósseis ou da emissão de gás de efeito estufa a partir de fontes não renováveis que ainda são utilizadas para a produção de energia. Portanto, o papel também da agricultura é não só de utilizar boas práticas para que a gente possa contribuir no esforço de mitigação do efeito estufa, do sequestro de alguns dos gases, no caso CO2, para melhorar a qualidade do solo, mas também podemos utilizar a base da produção agrícola e o sistema de produção integrados da produção de grãos com a produção animal, no sentido de aproveitar melhor esses resíduos, essas fontes de matérias-primas, que a gente possa também, lá na propriedade, sim, não só a partir de painel fotovoltaico, também aproveitar os nossos resíduos para produzir energia e o seu coproduto ser utilizado para a produção de insumos ou bioinsumos na própria propriedade. Então, portanto, nós estamos falando de uma nova agenda, uma agenda absolutamente de integração de várias políticas, de vários programas que trabalhem a lógica das soberanias, ministros, voltadas para a segurança alimentar nacional, e a pauta dos insumos, os bioinsumos, é fundamental. A Embrapa está à disposição de todos vocês, de todos os públicos da agricultura familiar, de todas as políticas e programas desse governo, do país, para que a gente possa avançar rapidamente com investimento público, com soberania sobre o conhecimento nessa agenda da agricultura de base biológica, que vai ser a verdadeira revolução, a nova revolução da agricultura. Muito obrigado. A Embrapa está aqui presente junto com vocês, junto com as organizações. Contem conosco, estamos à disposição de todos os ministérios, né, para que a gente possa avançar rapidamente nessa agenda. Muito obrigado. Obrigada. Convidamos agora para seguir nas saudações e... Então, agradecemos a presença do ministro Paulo aqui no evento. Convidamos para seguir, então, na mesa,
para fazer uma breve saudação de até 3 minutos, Aparecido Alves de Souza, representante da Unicafes. Boa tarde a todos e a todas. Queria, em nome do ministro, né, que está saindo, mas em nome do secretário Hamilton, que está aqui, né, cumprimentar toda a mesa, né, todas as lideranças políticas, cumprimentar também todas as organizações da sociedade civil, em nome do nosso companheiro Alberto, né, da CONTAG, cumprimentar também todas as lideranças do cooperativismo que estão aqui. Estou vendo aqui seu Gervásio, presidente da Unicafes Rio Grande do Sul, né, várias outras lideranças que estão aqui presentes, e queria dizer da importância, né, do cooperativismo para a gente poder fazer com que a gente tenha um país mais justo e mais solidário. Então, nós temos um papel importante. Esse tema dos bioinsumos, ele vem num momento assim, importante, né, que a gente vê hoje uma tendência, né, do mundo, né, de como a gente está produzindo. Nem nós queremos produzir com veneno e nem quem consome quer consumir um produto com veneno. Então, acho que nós temos que avançar nesse aspecto. Acho também, sabe, Milton, que a gente tem muitas experiências acumuladas aqui no nosso Brasil, né? A gente tem um trabalho forte aí com a questão da agroecologia, e essas experiências elas precisam ser multiplicadas e precisam dar também esse respaldo, né, para que as organizações continuem cada vez mais investindo nesse trabalho, né, e fortalecendo essa discussão dos bioinsumos. Eu sei que existe já uma experiência muito grande, né, aqui no Brasil, que iniciou desde a década de 70 e hoje as experiências de agroecologia no Brasil elas são muito exitosas e a gente precisa fazer com que isso ganhe corpo cada vez mais, né? E esse tema do bioinsumos, eles vêm também para somar, e a gente espera que nós podemos cada vez mais empoderar o nosso agricultor, empoderar as nossas organizações, para que a gente possa cada vez mais produzir um alimento saudável, um alimento justo, né? Que hoje a gente, quando a gente vai fazer esse debate, né, para a questão da alimentação, né, tanto para a gente alimentar a população brasileira, né, que está passando fome, quanto para você também colocar o produto na mesa, né, da sociedade, né, o produto da agricultura familiar, que é quem mais alimenta o nosso país, né, a gente precisa ter esse recorte, né, que o nosso produto ele tem que ter um outro rosto, né, o nosso produto tem que ter uma outra comunicação, né. Hoje, quem consome o nosso produto, ele não quer saber só que produto é aquilo, ele quer saber como é que ele foi produzido, quem estava por trás dessa produção, se ali não teve trabalho escravo, né? Se ali não está degradando o meio ambiente. E também é um recorte social, né? A gente precisa também dar esse recorte hoje para a questão das populações tradicionais, né? Que vem também produzindo alimentos saudáveis, as mulheres que hoje têm uma boa organização no Brasil, né, na parte produtiva, né? Então acho que tem todo esse olhar que a gente precisa olhar hoje pensando como construir uma agricultura forte, né, para o Brasil. Então acho que é um pouco isso, dizer que nós, né, do cooperativismo, a gente está debatendo esse tema, né, da transição agroecológica, e nós precisamos cada vez mais fazer que a gente tenha um produto limpo, saudável, né, que ele não agride a natureza e que também não agride a saúde das pessoas, e a gente possa ter uma vida digna, né, no campo e na cidade. Então, acho que é um pouco essa mensagem aqui. Vamos estar aqui, enquanto a Unicafes, né, durante esses 2 dias aí, debatendo esse tema, que ele é muito importante, né, não só para o cooperativismo solidário, mas também para toda a agricultura familiar. Muito obrigado. Convidamos agora para uma breve saudação a deputada federal Reginete Bispo, do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todas, a todos. Uma saudação especial para os meus companheiros e companheiras aqui de mesa. Saudar os organizadores deste evento, né, desse seminário para tratar dos bioinsumos.
e dizer da importância desse tema, de tratar dos bioinsumos, num momento também da história do nosso país, onde tem tanta gente passando fome, ou tanta gente que não passa fome, mas se alimenta muito mal. Tá? E esse debate ele traz para a gente todo o debate da alimentação saudável, da comida na mesa, mas da comida saudável. E a importância dos bioinsumos, né, é porque, além de produzir alimento saudável, há uma possibilidade real daquelas comunidades rurais, né, que têm a sua lavoura, têm a sua produção, de poder produzir com maior quantidade e com maior qualidade, como, por exemplo, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais que têm na sua tradição, né, a agroecologia, né, mas que ainda não produz uma escala maior que possa, por exemplo, estar comercializando com o PAA, ou enfim, né, que pensar essa possibilidade, mas também de garantir alimento na mesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, das famílias, das periferias do nosso país, que hoje padecem da falta de alimentos, mas mais falta de alimentos de qualidade, né? Porque às vezes a gente tem um alimento na mesa que está nos matando pelo agrotóxico. Então eu saúdo a todos os participantes. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, você tem experiências avançadas na pesquisa, muito investimento do MST, das organizações do campo, na área de pesquisa, nos bioinsumos, pesquisas e produção. Eu vi as experiências lá e fiquei muito empolgada, e eu acho que a gente tem que ter, pena que o ministro já saiu, mas eu sei que o compromisso do nosso governo, do governo Lula, investir nesse campo, e é um campo promissor, então parabéns pela organização, por esse importante debate. Contem com o nosso mandato lá na Câmara dos Deputados e das Deputadas, né, para fazer com que essa política avance, e avance com a força necessária, porque o Brasil merece, o nosso povo merece, nós merecemos. Muitíssimo obrigada. Obrigada, deputada. Para seguir a nossa mesa, vamos chamar Eva Maria Chiavon, que hoje veio representando o senador Jacques Wagner. Boa tarde a todos e todas. Quero aqui cumprimentar essa mesa e vou arriscar, talvez ser um pouco chata, porque eu vejo aqui um conjunto de organizações muito bem representadas nessa mesa, que me memora, como gestora pública, de que eu aprendi com o presidente Lula que governa melhor quem não governa sozinho. E eu quero cumprimentar, além de vocês que estão aqui presencialmente, quem está nos ouvindo por via remota, mas eu queria citar, porque é por isso que eu falo que essa mesa representa, eu acho que é por isso que uma política dá certo, quando todos abraçam. E a questão dos bioinsumos, e aí eu quero dizer, além do ministro que já saiu, eu quero dizer, secretário Fornazieri, lhe cumprimentando por sua visão e de sua equipe estratégica, porque a questão dos bioinsumos é um problema de Estado, não é um problema de um governo só. E eu aprendi muito na gestão pública que a gente precisa ter vista longa, passo curto e coração quente. E a vista longa é você entendeu e colocou na pauta da sua secretaria um assunto, talvez seja o primeiro seminário que esse governo faz sobre bioinsumos aqui. E da minha alegria que ele já está no centro de governo. Ou seja, o bioinsumos, o PL, que depois eu vou falar algumas diretrizes, ele já está na preocupação da Casa Civil, da SRI, para que ele seja aprovado o mais urgente possível. E aí eu quero, então, cumprimentar, fazendo jus, além das entidades que estão aqui, eu queria, o MAPA, evidentemente, aqui a secretária saiu, mas está a sua equipe aqui, o Alessandro, né? E toda a equipe que está aí, que veio negociar, já negociamos, tivemos mesa, o MDA como um todo, que já teve, mas a Embrapa, a Anater, que vai precisar fazer uma assistência técnica especializada em bioinsumos,
os órgãos de governo, FINEP, etc. e tal, que tem, obviamente, obrigação, para isso que o Estado nos paga, para a gente ser bom e responder ao povo, mas quero carinhosamente, neste coração quente de um planejar estratégico, cumprimentá-lo, secretário Rascunho, Sua Excelência, secretário Fornazieri, de que você tem coração quente, portanto visionário, que você chamou aqui nessa mesa, quem é muito parceiro e com certeza sabe de bioinsumos muito mais do que muitos de nós, e que a ciência, a pesquisa e os técnicos, eles agregam essa sapiência do campo popular. Aí eu quero cumprimentar em primeiro lugar o MPA, porque foi eles que nos trouxeram a importância dessa demanda. Foi inclusive numa reunião quando o presidente Lula nos chamou para agradecer a greve de fome liderada pelas organizações sociais, e que ele nos apresentou o Marcelo Leal, que não está aqui. Eu disse, esse menino, presidente, é sábio, ele já é quase um cientista. Então, Marcelo Leal nos trouxe, e eu saí da reunião, voltei para o gabinete e disse, senador, temos uma política estratégica para regulamentar. E aí nasceu a nossa organização e, enfim, o projeto que está aí. Mas quero cumprimentar o MST, a CONTAG, a CONTRAF, enfim, todos, a Ana, o povo da Anater, que eu já falei, todos os movimentos sociais, e as suas excelências, os deputados aqui na mesa com a gente, além do meu querido amigo e irmão João Daniel, um grande lutador, a senadora Reginete Bispo, que eu aprendi a conhecê-la agora, né, como deputada do Rio Grande do Sul, aqui envolvida nos bioinsumos. Mas com grandes riscos de cometer injustiça, povo da CONTAG, que também meu grande companheiro de luta previdenciária também. O que eu queria, só gastando alguns minutos, eu acho que agregar, muito já foi dito, mas quando nós e o senador Jacques Wagner está convencido da importância de regulamentar os bioinsumos, porque o país, pelas razões já postas pelo ministro da questão do aquecimento global, nós precisamos adotar uma nova matriz tecnológica produtiva. E alguns, e os sábios já entenderam que os bioinsumos, que não é obviamente só orgânico, mas os bioinsumos são uma matriz tecnológica estratégica para a gente rapidamente fazer essa transição. Os defensivos orgânicos, os bios, em contraposição os agrotóxicos que já estão aí, que a própria ciência, não é só a Fiocruz, etc., mostra de que eles têm grandes letalidades para a saúde humana. A questão da descarbonização do sistema agroalimentar, enfim, ninguém precisa dizer, eu sempre digo que o presidente Lula é o único, ele faz mais do que nós, ele coloca o problema da fome e da segurança alimentar na mesa, mais do que a maioria dos ministros. Eu quero dizer que vocês estão alinhados com isso. E a produção de alimentos em bases sustentáveis orgânicas também isso possibilita em grande escala. Porque a gente precisa responder à sociedade, não só para produzir e alimentar o nosso povo, como para exportar. É importante para a nossa matriz e para a nossa balança comercial e exportação. Ninguém pode negar isso. E o potencial mercadológico desses produtos já está evidente. Né? A estimativa é que até 2025, se a gente tiver juízo, se a gente apostar, esses tipos de insumos, tanto fertilizantes, etc., eles chegarão a 8 bilhões de dólares, inclusive a nível mundial. Em 2000 e até 2030, aliás, em 30, 50% da nossa matriz, se a gente correr, pode ser desta produção que nós estamos querendo regulamentar. Além de evitar nossa dependência externa dos fertilizantes, que todo mundo com as guerras está colocado aí. Então, a importância não só para consumo, mas mercadológica, para a economia brasileira. E se a gente apostar nisso, com certeza a gente vai reduzir a produção de alimentos com consumo mais saudável para os consumidores desse país. Até porque o nosso projeto também coloca a questão da agricultura urbana
como objeto de regulamentação. Então, o projeto que está lá com o senador Jacques Wagner, a autoria do senador Jacques Wagner, mas com a relatoria do senador veneziano, que é um grande parceiro, tem feito tudo muito com a gente, eu quero dizer uma coisa, o seguinte com vocês. Eu nunca trabalhei tanto num projeto, e nós trabalhamos. Ele está, desde 2021, na pandemia, já reunimos mais de 100 pesquisadores, nós já reunimos entidades, já conversamos entre elas com o MPA, MST, movimentos sociais, a questão das empresas também participaram, as entidades, a questão da ProSoja, dando algum exemplo, o Instituto Brasil Orgânico, que eu vejo o querido Dias aí também, enfim, são vários que estão nessa mesa. E por último, o projeto ele está num formato, na minha opinião, e nós gostaríamos muito que ele pudesse ser aprovado já nesse mês de agosto, não dá para dizer o dia, que no parlamento não se tem uma data definida do ponto de vista, né, da jornada, mas o que ele faz? Só para vocês, primeiro incentiva a produção, dá um regulamento, ele dá conceitos, seja o que são bioinsumos, o que é uma biofábrica comercial, biofábrica UNFAR, as unidades de produção, trata de uma lista positiva, a questão da governabilidade, além de criar uma comissão, cria um conselho com participação da sociedade civil, esta comissão é deliberativa. Ele trata de uma coisa importantíssima, quando eu vi aqui o Glênio, por exemplo, ele incentiva quem quer pesquisar os bioinsumos, e ele também define que na política monetária, a questão dos juros, da política de juros, é possível, regulamentando, que quem acessa e quem produz e quem pesquisa ou tem investimento em pesquisa também tem, na hora que vai contrair nos bancos, seja lá no BNDES, que também está interessado nesse processo, mas os bancos têm um plus a menor de juros, se tratar da questão dos bioinsumos. Se produzir, se pesquisar e, ao mesmo tempo, se adotar essa matriz tecnológica com relação aos bioinsumos. Eu sei, e os meus anjos da guarda aqui disseram que muitos dessa sala que participaram das discussões têm uma preocupação, até porque esse projeto tem tido versões públicas e de gente de interesse. Então, eu quero dizer e tranquilizar vocês que esse projeto que está em discussão no Senado, inclusive com o nosso relator, hoje de manhã eu tive uma reunião com a senadora Tereza Cristina, ex-ministra, de que não é verdade de que esse PL só atendeu a indústria. Esse PL está atendendo a todo mundo. Esse PL é fruto. Ele é o 8º parecer já, substitutivo. Porque nós iniciamos com um e a gente foi construindo um processo de ouvir todos os setores. Todos os setores que nós ouvimos. Por quê? Porque nós entendemos que é fruto disso aqui. Da sociedade que luta, que trabalha e que se organiza. A pergunta aqui, para cada um de vocês, esse PL vai ser o meu ideal do MPA, do MST, da CONTAG, do MDA, do MAPA? Não. Ele é fruto de um consenso possível. E se a gente não tiver clareza disso, a gente não vai aprovar, porque a política exige que a gente aprove. Porque a política dos bioinsumos, ela está regulamentada por um decreto de 2020. E para dar segurança jurídica à sociedade, é preciso, todos dizem que é fundamental que seja regulamentada essa matéria. E nós, para a tranquilidade de vocês também, nós estamos jogando muita coisa para decreto. Por quê? Porque nós entendemos de que é uma política nova e para uma lei ser alterada no parlamento demora muito. Então tem gente que quer que a gente regulamente, a indústria quer que a gente bote as vírgulas aqui, que a gente acrescente palavras. E nós vamos até o final, fé em Deus, que até quarta-feira que vem, se pautado na CMA, a gente consiga convencer todo mundo de que este é
o projeto possível que a sociedade brasileira está construindo. Este é das forças e é da natureza do parlamento. E essa tranquilidade eu quero dar para vocês, produtores, seja grandes, que estão ouvindo, os médios e os pequenos, que no seu último artigo do projeto está dito assim: esta lei entra em vigor em 180 dias após a sua publicação. Viu, Mapa? A Tereza Cristina não aceitou um ano, viu? 180 dias para regulamentar. 6 meses é um tempo suficiente. Parágrafo único. Fica garantido o direito dos produtores rurais de produzirem bioinsumos para uso próprio com vigência imediata. Então, vocês fiquem tranquilos, todos poderão produzir os bioinsumos se tiver juízo e vontade política. Precisamos de vocês para convencer todos os senadores da CMA. Espero que esse seminário contribua, secretário Fornazieri, para nos ajudar a viabilizar esse projeto de imediato, como a sociedade assim o quer. Muito obrigada. Obrigada, Eva. Para a gente continuar, dar seguimento na nossa mesa, eu vou pedir para todo mundo se ater à fala de saudação mais curta, porque a gente precisa de continuar a programação daqui para frente. Já vou adiantar que a deputada Reginete Bispo vai ter que sair um pouco mais cedo para acompanhar o plenário, então ela vai daqui a pouco deixar a mesa também. E para fazer sua saudação, então agora vamos convidar o presidente da Anater, Jefferson Coriatec. Ai, desculpa. Não tem problema. Uma boa tarde a todos e todas. Quero aqui, em nome do nosso secretário Milton Fornazieri, nosso rascunho, cumprimentar todos os homens. Em nome da nossa diretora técnica, Loroana Santana, cumprimentar todas as mulheres. Dizer da importância desse tema para nós todos que consumimos alimentos e temos a necessidade de consumir alimentos saudáveis, livres de qualquer tipo de veneno, e dizer que a Anater, como Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que prepara o agricultor, que dá todo o apoio ao agricultor para que ele possa produzir mais, produzir melhor, vender melhor e lucrar mais, tem também uma responsabilidade de produzir alimentos saudáveis. Então, com esse propósito, nós fizemos a primeira chamada de mulheres, que está em andamento, e eu aproveito, Milton, peço desculpas e peço licença, que ao final da minha fala, eu vou ter que me ausentar, porque nós estamos com uma chamada em andamento e a assinatura dos contratos das empresas, e a reunião já está em andamento e está só nos aguardando, eu e a Loroana. E dizer que nós fizemos a chamada de mulheres, foram 50 milhões para as mulheres, estamos preparando, desenhando, juntamente com o DATER, com a SAF, supervisionado por todo o MDA, a chamada de agroecologia, no montante de 40 milhões, serão 20 milhões, 23 milhões esse ano, 20 milhões o ano que vem, pela importância que existe, que é dado no tema. E temos outras chamadas também que estão sendo desenhadas, chamada para os quilombolas, para os povos tradicionais, para a juventude, enfim, para todos aqueles que precisam de assistência técnica, nós estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos aqui pela organização, parabéns por todo o evento. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Dando sequência, vamos passar a palavra para uma breve saudação também para a Associação Brasileira de Agroecologia. Agora eu quero acertar. Fernanda Savic. Uma boa tarde a todas e todos. Queria saudar a mesa. Rascunho, obrigada pelo convite. E ao agradecer ao Rascunho, estendo o meu agradecimento aí, minha saudação à mesa. E também queria reconhecer e saudar a recém-fundada Coordenação de Agroecologia, que agora está do MDA, e saber que isso é um marco para nós do movimento agroecológico, e a gente saber que isso é um tema transversal, de fato, ao Ministério.
Mas né, nessa mesa, acho que é importante, nessa abertura desse evento, é importante a gente fortalecer alguns aspectos que para nós não são muito caros, né, que tem a ver com a questão do... o ministro ainda falou da questão regulatória, né, que a gente precisa demarcar isso dentro da parte dos bioinsumos e aí fortalecer aqui o único marco regulatório, né, que é do bioinsumos, que é de 2020, que traz justamente uma perspectiva ampliada de bioinsumos que foi muito bem colocada e muito bem assertiva pelas falas da Irene e da Maria Emília hoje pela manhã, né, que traz essa ideia que não limita o bioinsumo a um produto industrializado. Né? A gente não vai superar né? A gente não vai superar a fome, a gente não vai enfrentar a fome, não vai superar e enfrentar e superar a crise climática e a crise sanitária e outras crises ecológicas do planeta se a gente continuar nessa perspectiva apenas de uma mera substituição de insumos. Né? Bioinsumos é uma perspectiva muito maior do que isso e que ela tem, sim, um papel fundamental como potencializador e fortalecedor de sistemas agroalimentares sustentáveis, saudáveis, né? Que ele fortalece e potencializa tecnologias e inovações camponesas, a agricultura familiar, obviamente, a valorização dos processos, né, do conhecimento da agricultura familiar, das diversas categorias, né, nos processos on-farm, então valoriza, né, o trabalho, a construção do conhecimento dentro, né, de uma perspectiva ampla e fortalece as práticas e as redes territoriais que são fundamentais também para nós na agroecologia, na perspectiva do que já foi apresentado, inclusive hoje pela manhã, né, nessa ideia da gente realmente superar, né, os sistemas agroalimentares hegemônicos numa perspectiva de transformação social. E tudo isso se refere à ciência. Então, é fundamental, eu agradeço mais uma vez, enquanto Associação Brasileira de Agroecologia, estar aqui nesse processo, estar aqui nesse evento, não só aqui na mesa de abertura, mas em todo o processo, né, a gente vê pessoas que fazem parte da ABA, né, hoje de manhã, Maria Emília, Irene, está aqui a Mari Vidal e outras pessoas, desculpa, eu não quero mas outras pessoas que fazem parte da ABA e que vão estar colaborando aqui nesse evento, e isso mostra justamente a perspectiva de ciência que a ABA tem construído e tem preconizado, e isso é fundamental, inclusive hoje, num espaço de debate, porque a ciência também está numa disputa de narrativas. Né? A gente passou por um processo de negacionismo em que a gente teve que reafirmar o óbvio. Né? Então, agora, a gente ir discutir bioinsumos numa perspectiva da agricultura familiar é também uma disputa de narrativas. É também disputar ciência e que tipo de ciência nós queremos, que é a ciência que a ABA tem preconizado, e como, né, um espaço de democratização científica, de ecologia de saberes. Né? A nossa associação está comprometida com a sociedade e com a natureza, e a gente tem colaborado com processos de construção de conhecimento científico agroecológico muito importantes, né? E já estou terminando aqui, né? Como, por exemplo, a sistematização das experiências dos NEAs, né? A gente esteve envolvido em todo o processo, né, dos núcleos de agroecologia, mas também nos processos de sistematização dos núcleos e do Ecoforte, que são dois processos importantes aí da agroecologia que já foram, que estão aí ainda, né, vigentes no Brasil, que a gente espera que sejam reforçados, e inclusive também produtos, né, de documentos, né, materiais que a gente tem construído, inclusive chama atenção aqui, é uma coleção temática que temos feito com a Embrapa e que estamos aí nos últimos volumes aí da publicação, da coleção temática de agroecologia, e também quero chamar atenção aqui a um número especial da nossa revista, da Revista Brasileira de Agroecologia, um número especial, ao número 1, né, o nosso primeiro volume lançado esse ano, que é justamente um número especial do nosso GT, do Manejo de Agroecossistemas, e que tem o tema de bioinsumos muito pungente nessa revista. Então, convido, nesse número, então convido a todas e todos, por favor, que acessem a nossa plataforma da revista, leiam os artigos, porque eles realmente fundamentam muito dos debates que vão estar sendo discutidos aqui. E, por fim, né, agora para terminar, quero convidá-las e convidá-los todos, né, reforçar o convite que a Irene fez hoje de manhã ao nosso Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai acontecer no Rio de Janeiro esse ano, entre os dias 20 e 23 de novembro, e que certamente, né, o debate dos bioinsumos vai estar aí transversal em diversos espaços e mesas que a gente está promovendo. Muito obrigada a todas e todos e um bom evento para nós.
obrigada, Fernanda. Convidamos agora o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, para fazer sua saudação aqui. Obrigado. Não vai 3, não. Gente, eu queria saudar todos os companheiros e companheiras aqui, em nome de Milton, toda a equipe do Ministério, todas as entidades, movimentos do campo, MAPA, MDA, Anater, Embrapa, e todos os técnicos aqui, nossos ex-ministros, em nome de Fritz, meu primeiro deputado federal. Viu? Gente, eu queria dizer, Milton, nosso grande companheiro Rascunho, isso aqui é um projeto que o governo federal do presidente Lula precisa apoiar, estar junto, e essa iniciativa é muito importante para o Brasil e para o mundo. Nós não devemos ter orgulho apenas, o Brasil é um grande produtor, maior exportador disso, daquilo, daquele outro, e nós temos aí uma contaminação drástica de veneno matando o povo brasileiro e o mundo. A gente precisa buscar aquilo que produz a vida e cuida da natureza e produz alimentos de verdade. Isso é o futuro da humanidade. Então, parabéns, Milton, e a gente quer estar junto na Câmara, como Reginete e os demais que aqui estão, em nome da nossa bancada, junto com o nosso líder Jacques Wagner, Eva do Senado, líder do governo, para ajudar a construir uma grande política. É assim mesmo, com conversa, com debate, construindo, e com ciência e com participação popular. Um abraço, parabéns. Valeu, Rogério. Valeu, deputado. De imediato, passo a palavra para o Diego Moreira, da direção nacional do MST, meu conterrâneo. Buenas, companheiros e companheiras, queremos saudar todos e todas, saudar de forma especial aqui o nosso companheiro Rascunho, nosso secretário de abastecimento, e em nome dele saudar toda a equipe do Ministério, e todos aqueles e aquelas que contribuem nessa caminhada, nessa construção dos bioinsumos, em especial dessa iniciativa desse seminário. Companheiros e companheiras, feitas devidas saudações a todos e todas, nós, infelizmente, não estamos vivendo um tempo de mudanças na agricultura, mas estamos vivendo uma mudança de tempo. E essa mudança de tempo principalmente provocada pela voracidade do modelo que hegemoniza a agricultura, baseado principalmente no lucro. Então, a agricultura brasileira não suporta mais essa carga de agroquímico pesado na agricultura, não suporta mais essa monocultura que destrói a natureza, e todos os nossos esforços precisam estar em 2 direções, convocadas pelo projeto que nos levou novamente à presidência da República. Primeiro, a natureza. Se nós queremos garantir o futuro das futuras gerações, nós precisamos zelar da natureza, zelar da biodiversidade, dos nossos biomas, zelar de tudo aquilo que as gerações anteriores nos proporcionaram, e precisamos também combater a fome. Nenhum de nós, brasileiros e brasileiras, podemos colocar a cabeça no travesseiro, assim como o presidente Lula, e dormir tranquilo, sabendo que ainda tem 33 milhões de brasileiros passando fome e mais de 100 milhões vivendo em segurança alimentar. Então, ao debater a agricultura, ao debater o bioinsumo como um bem natural, como uma ciência popular, nós precisamos trabalhar na perspectiva de avançar nesses desafios. E que desafios? Eu fui riscando aqui, conforme fui sendo contemplado, eu fui riscando para ir direto dos desafios. O primeiro desafio, e acreditamos que o projeto de lei coordenado pelo nosso senador Jacques Wagner vai nessa direção. Transformar os bioinsumos, esse bem natural, essa ciência popular, em uma política pública, popular e camponesa. Então, que possa ser, de fato, essa política pública, popular e camponesa. Massificar desde as unidades produtivas, que cada agricultora, trabalhadora possa ter a sua unidade fomentada, as biofábricas adequadas à diversidade da agricultura brasileira. Então, podemos falar de pequenas, de médias e, por que não, de grandes, a adequada diversidade da agricultura brasileira. Então, isso é sempre muito importante dizer. Construir parcerias. Então, nós precisamos construir as parcerias com os estados, com os municípios, com as universidades, com a Embrapa, com o conhecimento científico, esse patrimônio, que é um patrimônio do povo brasileiro, que é a Embrapa. E precisamos avançar, que toda a política de bioinsumo esteja calcada na agroecologia e na cooperação. O bioinsumo, por si só, nós não teremos avanço
se não estiver calcado numa política nacional de mudança da matriz tecnológica e agroecologia e de um processo grande de cooperação. Porque sozinhos e sozinhas não iremos longe, mas de forma cooperada nós vamos avançar e vamos avançar muito. Esse é o aprendizado do cooperativismo solidário que estamos construindo. E por fim, companheiros e companheiras, um grande programa nacional de produção de alimento, um grande programa nacional de abastecimento, para que nós possamos, mais do que debater segurança alimentar, que é o tema de hoje, mas nós possamos um dia, junto com um projeto de país, poder dizer que o nosso país é um país soberano do ponto de vista alimentar, porque nós temos uma política nacional de bioinsumos, temos uma política nacional de agroecologia, temos uma política nacional de cooperação e temos uma política nacional de abastecimento e produção de alimentos saudáveis. E que assim seja e que logo ali na frente possamos comemorar e que esse seminário possa nos ajudar, Eva, a construir esse grande programa nacional, essa grande política nacional de bioinsumos que nós queremos construir. Valeu, companheirada. Êxito para nós todos. Obrigada, Diego. Já convidamos, então, Maria Josana Lima, coordenadora geral da Contraf. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a todos que estão aqui na mesa. E aí eu quero iniciar, né, antes da gente fazer a saudação aqui, pela manhã, tem um companheiro que dizia, é hora de se alegrar. Né? Por que está todo mundo triste? Né? Está todo mundo observando. Então é hora de se alegrar. E aí eu quero saudar aqui no nome do nosso secretário Milton, né, o Rascunho. Fica mais fácil, o Rascunho. Saudar a todos os companheiros e companheiras, né, aqui na mesa. Mas dizer que eu já fui contemplada, né, todas as falas trouxeram elementos importantíssimos, né, para esse cenário, para esse momento e, sobretudo, para a nossa agenda especial que trata, né, do bioinsumos e fortalecimento da agricultura familiar. E não dá para a gente falar de fortalecimento da agricultura familiar sem trazer, né, alguns elementos. E aí as falas já apontavam aqui. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas, né, em situação de insegurança alimentar. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Nós ainda temos mais de 30 milhões de pessoas, né, que passam fome ali, diz, né, a margem que é 33 milhões. É isso mesmo? Não sabemos, né? Queremos que isso tenha diminuído. Mas trazer esses elementos aqui é que a gente precisa ter muito claro de quais os desafios, né? E aqui já passaram alguns desafios, né? De quais os desafios que a gente tem, de fato, para combater a fome. Estamos em um seminário que trata, que é muito importante quando a gente fala do bioinsumos. Mas aí eu queria trazer um elemento, Rascunho, de que é importante o processo de construção que está colocado aqui, mas é muito mais importante ainda a gente ouvir, né, a partir das experiências que a gente ouviu pela manhã. O que é que nós já temos de acúmulo? Como é que esses agricultores e agricultoras familiares já estão produzindo, se organizando e garantindo que sua área mantenha a preservação? Então, acho que a gente precisa considerar o que temos, né, porque está muito claro, né, inclusive eu queria trazer um dado aqui, que é importante dizer que não é só a alimentação que vai para a mesa do povo, não é só os 70% que a gente fala, 70% da alimentação, né, vem da produção da agricultura familiar. Nós temos um fato real que está colocado aqui. O país voltou para o mapa da fome. E ele voltou para o mapa da fome porque aquilo que era pouco, mas que era muito importante, né, que contribuía no espaço, nas organizações, eles foi cortado, foi desmontado. E esse desmonte fez com que o nosso país voltasse para o mapa da fome. Então, não temos dúvida que quem produz alimento são os homens e as mulheres do campo da agricultura familiar, os camponeses. Então, não precisamos ter dúvida. E agora a gente precisa, e aí sim, né, isso agregado à agricultura familiar, produção de alimento e agroecologia. E aí eu queria dizer, a agricultura familiar é responsável pela renda, né, de 40% da população econômica ativa desse país. Isso é o último censo, né, o censo 2017, que aponta, né, esses elementos. E aí a gente já não poderia dizer também aqui que 90% dos municípios brasileiros, né, com até 20 mil habitantes, a sua base econômica vem da agricultura familiar. E por que a gente tem, né, tantos desafios, tantas dificuldades de compreender esse campo, compreender esse cenário?
compreender que a agricultura familiar não é só a produção de alimento, é quem produz alimentos saudáveis. E na fala da manhã, a gente já ouvia, né, de quem estava aqui na mesa, que nós estamos falando de produção de alimentos saudáveis, é também produzir saúde, é produzir vida. E eu acho que esse campo, pensar na questão do bioinsumos, é exatamente para a gente poder garantir e ter muito claro que produzir alimentos saudáveis é produzir vidas. E nós estamos falando não é só na produção, né, de alimento, e não é só cuidar da vida humana. Tem outras vidas que também estão inseridas nesse processo. E aí eu gostaria de trazer o seguinte, que diante de todos esses desafios, né, que são apontados, Rascunho, nosso secretário, que se encontra aqui, infelizmente os demais, né, tiveram que sair, inclusive o ministro, mas eu acho que o governo ele tem ciência e tem consciência, né, e tem responsabilidade, né, sobre esse campo quando a gente fala da produção de alimentos, que inclusive é o que a gente trabalhava, o que ele trabalhou na campanha, né, da importância, enfatizando o que é, né, o qual é importante a gente organizar e fortalecer, né, os agricultores, os homens e as mulheres que estão no campo. E a gente precisa, para isso, né, seguir, não é só tratar aqui da política, de um programa de bioinsumos, mas com ele tem que estar atrelado algumas questões, que é exatamente a democratização, né, do acesso à terra. A gente precisa ter reforma agrária, né, a gente precisa levar a renda no campo. A gente já falou de alguns números aqui no início, né, do que é que significa, né, a produção de alimentos, o que é que significa de renda, inclusive nos nossos municípios de até 20 mil habitantes, e o que é que significa o mais importante, a comida na mesa do povo. E aí, além de levar a renda no campo, a gente precisa, com certeza, garantir no campo, né, fazendo com que a nossa juventude permaneça no campo. Mas não permaneça apenas por permanecer, mas permaneça tendo a ciência, né, e a certeza de que ali é o lugar bom de se viver. Né, porque eles estão produzindo alimento, eles estão no processo de comercialização, mas eles estão, né, contribuindo para que a gente possa ter vida, para que os nossos solos possam viver. E com isso, óbvio, né, a garantia de acesso das políticas, dos programas, porque o campo, ele tem vida. Né, o campo precisa sorrir, o campo precisa de assistência técnica, mas o campo precisa de cultura, de lazer, né, da diversidade, do crédito, e são elementos que a gente precisa trazer para essa pauta também, quando a gente trata, né, da questão do bioinsumos e fortalecimento da agricultura familiar. Como é só 3 minutos, né, a gente já encerra dizendo que é isso, né, a agroecologia é uma alternativa de vida e, com certeza, temos a responsabilidade de produzir com sustentabilidade. Obrigada. Obrigado, Maria Jossana. De imediato, eu passo a palavra para o Alberto Brock, representando a CONTAC. Muito obrigado. Boa tarde, companheirada. Boa tarde. Eu queria saudar a mesa que ainda está aqui, especialmente o nosso caríssimo secretário Rascunho. Mesmo quando eu boto o Milton, sai Rascunho. Mas é porque você tem uma marca, e o mais importante é o belíssimo trabalho que você tem na secretaria, honrando o nosso MDA. Então, um abraço a você, a toda a tua equipe, a todo o MDA aqui presente. Saudar com muita alegria o meu caríssimo amigo Pitão, agora me parece na presidência da Embrapa neste ato. Olha, que orgulho para todos nós. Parabéns por teu trabalho, pela Embrapa. Eu quero saudar todos os movimentos sociais que já falaram aqui, né? A Unicap, MST, Movimento de Agroecologia, MTA, CONTAC, né, Rosane? E a Eva, minha caríssima amiga, o Klaus Heider, que está aqui, do FIDA, representante do escritório do FIDA para os projetos no Brasil. Que bom tê-lo aqui, nossos companheiros e companheiras do seminário. Bom, quem fala por último tem uma vantagem. Se discordar do que foi dito, tem que agora discordar. Se concordar, não adianta repetir. Então, minha fala vai ser muito breve. 3 mensagens. Primeira delas. Parabéns por
esse evento. Que eu saiba, é o primeiro seminário deste formato que eu tenho conhecimento de bioinsumos na agricultura familiar. Parabéns. Ele nos ajudará a fazer a transição agroecológica. Não vamos nos iludir que vai sair de um soprão. Nós vamos ter muitas iniciativas, mas mais em escala será uma transição agroecológica que todos nós queremos. Eu acho que este tema do bioinsumo é a dos mais importantes nesse momento. E quem sabe, vamos lutarmos todos para construir uma grande política pública. Tem que ser numa visão de uma política pública. Senão não vai dar. Alguém vai desviar esse tema. Então, se a política pública construída, fiscalizada por todos nós, será uma revolução no campo de uma mudança de paradigma. Segundo, eu entendo muito pouco disso, mas a gente precisa preservar pela segurança, porque a gente vai lidar com muita coisa desconhecida. Então eu acho que a Embrapa tem um papel fundamental, como sempre teve. As universidades, as escolas técnicas, para a gente ter muita segurança, né? Com os bioinsumos, que de repente não pega uma borboleta lá de não sei aonde, bota aqui no meio e traz uma praga não sei do quê. Então é segurança, porque nós estamos trabalhando com uma tecnologia bastante nova. Eu acho, não entendo nisso, mas pelo que eu já pesquisei, eu vi pessoas que sabem mais que mim, é importante a gente preservar a segurança e por isso nós temos uma legislação aprovada, né, para todos. Então, mãos à obra, viva a agricultura familiar, parabéns à Embrapa, porque nós queremos a Embrapa ter sempre ela uma grande empresa de referência para o Brasil, mas para todos, que nem sempre foi. E oxalá que nós possamos todos ter acesso, né, às políticas da Embrapa, também com uma forte visão para a agricultura familiar brasileira, que terá um reflexo para toda a América Latina e, quem sabe, para todo, né, o nosso planeta. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Convidamos o Léo Márcio Araújo da Silva, da Coordenação Nacional do MPA. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui a companheirada, saudar a companheira Eva, e por isso estendo as companheiras todas que estão presentes, e o companheiro Rascunho, já é o nome, o sobrenome a gente, em nome dos companheiros que também se encontram presentes. 3 minutos, 3 coisas eu vou aproveitar para dizer. Uma primeira, apesar de, e a gente está aqui num momento que é de celebração, pela iniciativa, ou melhor até, pelo acolhimento de uma pauta que é histórica, não é recente também, do conjunto dos movimentos e organizações sociais, mas que só agora, como já foi dito, ela ganha esse espaço e essa centralidade nesse nosso governo. Então, essa é uma questão que a gente precisa reafirmar. E quando a gente tem essa oportunidade, é porque a gente tem, naqueles e naquelas que estão na dianteira de algumas missões dentro desse governo, entendem e são, na nossa linguagem de movimento social, militantes também dessa causa. Uma segunda questão que gostaria de também expressar na condição de camponês, de militante do movimento social, é que nós temos ciência de que o que nos cabe, como foi dito aqui por alguns companheiros, inclusive pelo ministro, é que, nesse momento, o que é possível ser feito, né? O que dá para ser feito. Mas nós não temos dúvida alguma de que a agricultura familiar camponesa, povos e comunidades tradicionais,
nós não temos a confusão se elas são uma fase anterior, coisa do tipo, ao agronegócio. São duas dimensões totalmente diferentes. Se no programa de bioinsumos, nesse momento a gente precisa, e acho e reforço que é um passo importante no marco e na história da agricultura brasileira, mas nós precisamos avançar na compreensão daquilo que nos cabe enquanto campesinato. Então, acho oportuno dizer que esse momento de reflexão, olhando para o tema dos bioinsumos, mas a gente precisa avançar na construção daquilo que foi reafirmado nas falas pela manhã, de não olhar a agricultura familiar como uma caixa, como algo, como uma dimensão recortada. A gente precisa ter a compreensão que para esse campesinato, para essa vida no campo, para que ela se torne cada vez melhor, que tenha essa nova geração camponesa, etc., a gente precisa de olhar não só para o sistema camponês de produção como sistema, mas a gente precisa olhar para essa vida nas suas mais diversas dimensões. Para que a gente consiga, então, articular a educação do campo, o crédito agrícola, etc., dentro de políticas que consigam enxergar esse todo. Então, acho que aqui vamos ter mais 2 dias para o debate, mas a gente precisa compreender o bioinsumo como um elemento que é fundamental e é importante para essa transição massiva e em escala que a agroecologia precisa passar em nosso país e no mundo inteiro, para que a gente não tenha e garanta o futuro, e a gente não tenha um futuro ameaçado como ele já está, a gente não siga nesse caminho. Então, hoje, os povos e comunidades tradicionais, os assentamentos de reforma agrária, os ribeirinhos, os pequenos agricultores de modo geral, é quem pode assegurar esse futuro para o nosso país, para o nosso planeta. E a agroecologia, como dito aqui por algumas, é o princípio dessa nossa luta. Então, os bioinsumos vêm em um momento mais que importante para a gente dar esse passo. Então, eu queria concluir aqui, deixando essa nossa alegria de estarmos vivenciando esse momento, mas, ao mesmo tempo, também bastante ansiosos, porque o tempo, não só dos 3 minutos aqui, mas nós temos assegurado 3 anos e meio de governo, e a gente precisa ser muito realista e correr atrás, enquanto movimentos sociais e organizações, entender o que nos cabe e não deixar o tempo passar, porque um dia ele vale muito. Então, esses 3 dias a gente espera sair daqui com propostas e um programa bastante alicerçado nessa base social do nosso país. Obrigado. E como aqui se falou muito em ciência, né, professor Edivar? A última pessoa a falar é justamente um professor universitário. E o professor Edivar, quando foi reitor da UFG, ele presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino do Brasil. E nós sabemos que as universidades federais possuem um papel super importante nesse país na produção de ciência. Então, um professor para fechar a nossa mesa de abertura. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar aqui a nossa mesa, para abreviar, inclusive, a minha fala, nas pessoas do secretário Milton, né, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, já somos amigos de infância, né, Milton? Tanta coisa que a gente já está fazendo junto nesses meses de governo. E saudar todas as mulheres aqui, na figura da Eva Chiavon, né, que eu vou contar uma passagemzinha nossa aqui, que me marca muito na minha história na universidade. Mas, bom, como último a falar, e com a responsabilidade que o Rogério me deu, fiquei aqui com pena do Rogério, da Jordana, do Milton, né, de todo mundo que tem um monte de mesa aqui hoje. E, claro, quase impossível falar muito rapidamente aqui. Mas eu vou tentar ser muito breve e chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, foi falado aqui essa história que o Brasil voltou, que a ciência voltou, que a agricultura voltou. É fato. Mas a gente precisa destacar nessa mesa aqui que tem uma coisa mais importante do que tudo isso que voltou. Foi a política que voltou, a política de verdade. A gente tem aqui representado todas essas entidades aqui, todas essas representações, construindo, convergindo e fazendo algo para o país. Isso é maravilhoso. A gente tinha perdido isso
demonizaram tanto a política nos últimos anos que a gente tinha perdido essa possibilidade de ter um momento como esse que a gente tem aqui, com o Embrapa, com o MAPA, MDA, as representações dos agricultores, todos que estão aqui, Senado, né, Câmara de Deputados, né, vocês todos aqui, isso é maravilhoso, isso, só por isso valeu demais a pena estar aqui com vocês. Bom, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e aí Eva vai se lembrar muito bem, aproximadamente 11 anos atrás, na praça de eventos da histórica cidade de Goiás, patrimônio da humanidade, eu, Eva e mais alguns, conduzimos uma cerimônia, talvez a mais emblemática daquela época do governo Lula. A formatura da primeira turma de direito dos beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares, lá na cidade de Goiás. Aquela turma que a gente enfrentou a tudo e a todos para que o programa do Pronera abrisse as portas das universidades públicas, né, para estudantes oriundos da agricultura familiar, do meio rural, dos assentamentos, enfim. Foi uma luta grande que valeu muito a pena e naquele dia 11 de agosto de 2012 está marcado para sempre na minha memória. E é bom compartilhar, reviver isso, é maravilhoso. Bom, outra coisa que eu queria dizer, também de maneira muito rápida, é que essa equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário é maravilhosa. Que sorte que a gente tem de ter o Paulo Teixeira, de ter Rascunho, de ter Patrícia, de ter tantas pessoas que fazem com que a gente se sinta em casa a cada contato com o MDA. Então, é muito prazeroso a gente saber que tem interlocução e que a gente pode levar propostas, que a gente vai avançar nessas propostas. Só nos últimos meses, nós estamos trabalhando fortemente, aí eu já falo como FINEP, já para encaminhar para o fim da minha fala, né? Só lembrando que a FINEP tem hoje na presidência o Celso Pancera, que se colocou, né, como uma pessoa que quer trazer para a FINEP, né, uma pegada social de verdade, uma FINEP que seja muito mais próxima das demandas de diminuir as diferenças da nossa sociedade. Então, o Celso Pancera, que está em Brasília hoje, não pôde vir aqui, ele está numa agenda intensa e pediu que eu estivesse aqui, tem trabalhado para que a gente possa contribuir com aquilo que a FINEP tem. A FINEP hoje, né, graças também ao movimento da ciência brasileira e principalmente à vontade política do presidente Lula, teve descontingenciado definitivamente por projeto de lei aprovado, um PLN que foi aprovado no início do ano, os recursos do FNDCT. Esse ano são quase 10 bilhões de reais, 5 bilhões reembolsáveis, 5 não reembolsáveis, e esse percentual nós já discutimos, inclusive, no Conselho Diretor do FNDCT, ele vai crescer a parte não reembolsável para que a gente possa apoiar as ICTs do Brasil para fazer face aos desafios do país. Esses recursos não contingenciados servirão certamente para irrigar a ciência brasileira. Então, a política de bioinsumos tem completa aderência com aquilo que está sendo discutido. O Pilon falou aqui sobre um dos desafios por missões, está justamente a questão da segurança alimentar. E uma outra frente, nós acabamos de assinar nas últimas semanas um acordo de cooperação técnica com a participação do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, do MCTI, do MDA, da Embrapa, da FINEP e os bancos públicos, que, dentro do programa Mais Alimentos, uma forte ação para que a gente consiga prover a mecanização da agricultura familiar. Então, essa é uma notícia recente. Na segunda-feira nós temos uma reunião que vai estar presente lá a Contraf, o MST e outros atores, para a gente discutir justamente quais as necessidades, para que a FINEP, pelo FNDCT, possa apoiar tanto as instituições, né? E aí universidades, Rogério, e claro, os institutos federais que têm a maior capilaridade desse país em termos de unidades de formação e de pesquisa, juntos vão poder prover e desenvolver
maquinários para a agricultura familiar. Então, com esse entusiasmo, dentro desse conjunto de medidas do governo Lula e de perspectivas para o nosso país, que eu reafirmo aqui a minha felicidade de ter sido convidado, de estar aqui ao lado de vocês e ajudando, né? Estou morando em Brasília, estou aqui sempre amolando o Rascunho e companhia aí, para que a gente possa realmente colocar para frente tudo aquilo que foram os compromissos desse governo que a gente apoiou, que a gente elegeu e que a gente vai reeleger. Obrigado. Obrigada, professora Divar. A gente gostaria de agradecer imensamente a presença de todas as pessoas que estão na mesa, todo mundo que ficou até agora assistindo. Vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos para retornar para a próxima mesa. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Para quem tiver com fome, tem o coffee break servido ali na área de alimentação.